Colossenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do 22. Diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troca a justiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhor, tratai os servos com justiça e com equidade, certos que também vós tendes Senhor no céu. O texto da nossa meditação nessa manhã faz parte de um chamado catálogo de virtudes domésticas, ou seja, uma lista de deveres. Se você olhar um pouquinho antes, tá falando sobre os pais, os filhos, as esposas, o esposo, enfim, era algo muito comum na antiguidade, esse catálogo de deveres, ou você pode dizer também normas para a vida doméstica, que eram orientações voltadas para as relações da oika, ou seja, da casa, que em grego é oikos, é a casa, ou domus, ou seja, como viver bem na sua casa. E o nosso texto começa então aí falando da última relação que se tem dentro de uma casa, que seriam a dos senhores e dos seus servos, os chamados também escravos. Então, na comunidade de Colosso, agora essa carta que estava sendo escrita, ele deixa bem claro, aos seus senhores carnais, servindo como se fosse ao Senhor, com singeleza e com dedicação de alma. Parece às vezes para a gente que servir a um senhor dessa forma, sendo escravo, parece algo meio complicado. E Paulo deixa claro aí que mesmo alguns senhores, mesmo que não recompensasse, fossem injustos ou parciais, que o escravo, sendo cristão, deveria fazer isso, servir bem como a Deus e não como a homens. Como pensar essa relação, então, nos nossos dias, tendo como perspectiva a palavra de Deus? Antes de nós atualizarmos isso, talvez seja importante a gente entender algumas coisas nesse texto, para que a gente realmente possa pensar nos nossos dias. O autor dessa carta, ele quer conciliar e tomar essas relações que eram normais no seu tempo, como elas são feitas agora a partir de Cristo. A admoestação aqui aos escravos para que se dediquem de corpo e alma e que devam fazer isso a partir de uma nova atitude, que é o estar em Cristo, e também uma nova relação com a autoridade do seu senhor carnal, seja ele cristão ou não. E também esses senhores agora, se são cristãos, como ter um novo relacionamento com esses servos, sendo servos cristãos ou não. Então é interessante a gente ver porque essa relação desde a antiguidade ela é uma relação cheia de conflitos entre aquele que é o patrão ou o senhor e aquele que é o escravo ou empregado. Na antiguidade, na época dessa carta aqui, o escravo ele se tratava de uma propriedade. Ele era uma propriedade econômica do lar. Ele era alguém que estava lá, mas que não era livre. Ser escravo significava não ter liberdade. E boa parte da economia romana está baseada na mão de obra escrava. Aí você fala assim, Gisele, você falou óbvio, claro que ser escravo não é ter liberdade. Só que ser escravo, no conceito aqui da nossa carta, não era deixar de ser alguém.
como às vezes a gente pensa, porque quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa no nosso conceito de liberdade. Ou seja, de eu não estar preso numa cadeia. Então, se eu estou livre, fora de lá eu estou livre. Esse aspecto que a gente vê aqui na antiguidade é muito diferente do conceito nosso de liberdade hoje. Ou seja, a pessoa, ela podia ir e vir. Só que ela era propriedade de alguém. Ela tinha que chegar e prestar satisfação para essa pessoa. E um escravo naquela época, diferentemente dos nossos tempos hoje, não estava ligado à cor da pele. A escravidão naquela época estava muito ligada às guerras, porque geralmente a maioria dos escravos vinham do contexto de guerra, daqueles que eram dominados. E isso independia da cor, do gênero ou até da idade. Existiam pessoas que se tornavam escravos crianças, mas não nasceram escravos. E outros que nascem dentro de uma casa como escravos. E também naquela época, um patrão poderia dar ao seu empregado a liberdade. E mais que isso, poderia dar a ele a cidadania romana. E ser cidadão romano era algo muito importante naquele tempo. Como propriedades, então, eles poderiam ser vendidos, poderiam ser negociados. Como propriedade, eles não tinham parte na renda dos seus senhores. Não tinham. Se o senhor tinha, se ele trabalhasse, o senhor ganhasse, ok. O senhor ganhava e ele não ganhava nada com isso. E outra coisa, o escravo não tinha mais nacionalidade. Ele não tinha mais família, ele não tinha mais nome. Então, ser escravo no contexto romano é o que a gente poderia dizer de uma morte civil. Se fosse nos nossos dias hoje, nós diríamos que a pessoa deixaria de ter um CPF, deixaria de ter um lugar, enfim. Então, ser escravo naquele tempo, apesar de continuar sendo uma pessoa, você era uma pessoa que na prática não existia. Você seria tratado, oi, tudo bem, bom dia, ou não, mas você para o Estado não existia. Então, quando eu falo o contexto de liberdade é muito diferente, porque hoje, apesar de uma pessoa, por exemplo, estar presa, ela existe para o Estado, ela recebe auxílio, enfim. Então, por isso, para a gente entender bem a liberdade que o texto quer nos apresentar. E por ser uma pessoa, apesar de ser uma propriedade, esses escravos, eles tinham os deveres morais, eles tinham coisas que eles deveriam fazer. E um deles era a fidelidade, o empenho, a dedicação ao seu senhor. Só que a maioria dos escravos era tido como preguiçosa. Por quê? Só fazia isso quando o senhor estava olhando. Então, quando o senhor olhava, fazia. Quando o senhor não olhava, ficava lá, vou fazer de qualquer jeito. Afinal, não tem recompensa no meu trabalho, eu fazendo ou não fazendo, eu não vou ter lucro nenhum. Então só se fazia quando o patrão olhava. E alguns filósofos gregos, apesar de alertarem os senhores de que estes poderiam se tornar escravos, por quê? Porque poderia estar tudo em paz e alguém invadir a cidade e eles se tornarem escravos, apesar de terem dinheiro, apesar de terem condições. Outra forma também de serem escravos naquela época era por dívidas. Se você devesse para alguém e não tivesse condição de pagar, você não tinha o nome protestado. Você se tornava escravo daquela pessoa que você estava devendo. E você ia lá trabalhar para ela. E existiam várias formas, seja de forma braçal, de forma intelectual, enfim. E quando nós olhamos para essa lista de deveres, a gente começa a entender que o que Paulo quer dizer aqui vai muito além disso. Ele quer exortar o escravo a deixar de ser preguiçoso, ou seja, você não vai trabalhar só quando o seu patrão vê. Você simplesmente vai trabalhar porque Deus te vê todo o tempo.
Você agora convertido em Cristo, você é capaz de fazer tudo que tem que fazer, sem preguiça, sem medo, fazendo isso da melhor forma possível. E então, após a conversão, o desempenhar uma função na sociedade passa a ter um outro aspecto. E é isso que eu gostaria de falar um pouquinho nessa manhã. Quando nós pensamos sobre as nossas relações de trabalho hoje em dia, porque às vezes a gente pensa, então a gente às vezes mudou tudo, né? Não tem mais escravos, ainda bem que não tem mais escravos. Mas nós ainda temos essa relação de trabalho e a gente não pode ignorar ela. E quando a gente olha então para Colossenses apresentando uma ética cristã para os códigos domésticos e como viver essas relações a partir de Cristo, esse trecho nos leva a pensar então nas nossas relações de trabalho hoje em dia. Porque essas relações trabalhistas, então, entre senhores e escravos, hoje a gente poderia realmente fazer uma mudança aí para as relações de empregados e patrão. Só que hoje nós temos um contexto diferente. No nosso tempo, o trabalho diário não é porque você foi dominado por alguém ou porque você está devendo para alguém, mas porque a gente cresceu e começa a entender que nós precisamos pagar as nossas contas, nós precisamos fazer algo de relevante, nós queremos sair, nós queremos nos divertir. O que nós fazemos hoje? Nós vendemos o nosso tempo. Nós vendemos a nossa força de trabalho. Nós não somos mais escravos de outra pessoa, mas hoje nós temos, digamos assim, um lucro pelo nosso trabalho. Nós recebemos por aquilo que nós fazemos. E aí eu não vou entrar no mérito se é pouco ou se é muito, se é certo ou se é errado, mas o fato é o que nós temos hoje é muito parecido. E quando nós tentamos procurar na história qualquer palavra, qualquer relação semântica aí com empregado, a palavra mais próxima que nós temos é o escravo, que no grego é doulos. Ou seja, a palavra com o tempo foi mudando. E é interessante porque eu não sei se você sabe a origem do termo trabalho. Você já parou para pensar? Só levou trabalhar. Mas o que é trabalhar? O que tem a ver o trabalho? E o termo, então, trabalho, que saiu lá dessa relação do doulos, do escravo, que nós conhecemos hoje, está associado a dor e sofrimento. Trabalho está associado a dor e sofrimento. O termo original tem origem no latim, que significa tripalho, que a princípio é um instrumento utilizado na lavoura, mas que no final do século VI se tornou num instrumento romano de tortura, composto por tripalos, que era realmente o que a gente pode dizer 3 paus e virou tripaliare, que virou trabalho. Então, o que era um instrumento de lavoura virou um instrumento de tortura. E aí, quando a gente pensa em trabalho, a gente acaba associando isso à dor e a sofrimento. E apesar de nós estarmos em tempos modernos, muitos de nós associam trabalhar a perder algum tipo de liberdade. Porque eu tenho certeza que você deixa de fazer muita coisa que você gostaria de fazer para ir trabalhar, não deixa? Quem não queria acordar numa segunda-feira de manhã, com esse inverno de 30 graus, e ir lá pro Sesc, na piscina? Apesar que o Sesc está fechado na segunda, mas tudo bem. Que seja, qualquer lugar. Nós não, em sã consciência, nós perdemos algum tipo de liberdade quando nós temos que trabalhar. Então, por quê? Porque esse termo, então, porque naquela época em Roma, um homem livre chamado Patrício se preocupava apenas com política e com a vida social. Ele não exercia nenhuma função. Só que com o tempo, e aí o tempo vai correndo, a gente tem a Idade Média, e na baixa Idade Média o termo trabalho piora. Ele passa a se tornar um suplício, porque é uma condição inferior. Porque
aqueles que estão no poder não trabalham, vivem do trabalho daquele que é menor. E o trabalho foi considerado por muito tempo uma atividade sem mérito, porque ela estava associada à atividade do escravo, de alguém que não tinha realmente posição social, alguém que era inferior. Somente no fim da Idade Média, com o advento da Reforma Protestante e também das relações que nós conhecemos aí, da origem dos burgos, da burguesia, que a gente vê um enriquecimento então mercantil, nós temos lá a expansão marítima, a gente começa a partir e olhar o trabalho com uma concepção um pouquinho melhor. Uma concepção de que é necessário trabalhar, não tem como fugir disso, e que nós podemos fazer isso então de uma forma melhor. Martinho Lutero vai defender que aquele que faça o seu sapato, faça da melhor forma possível, como se fosse para o Senhor. Então, a partir então do século XVI, aí, a gente tem então uma melhora nesse termo. E nós precisamos parar hoje, então, pensar que, apesar de tudo isso, apesar de algumas vezes nós recebemos baixos salários, apesar de algumas vezes a gente achar que trabalha demais, Deus coloca para nós que, apesar de tudo isso, Ele nos convida a fazer o que nós fazemos para a honra e glória dEle. Ele vem convidar-nos nas nossas atividades hoje em dia, porque hoje em dia nós temos, com o advento das leis trabalhistas, nós temos melhores condições, nós temos a carteira assinada, nós temos salário, nós temos férias, 13º. Mas hoje mais do que nunca, também as relações de trabalho também têm mudado. Talvez você já tenha ouvido falar em novas tecnologias, em startups, não sei se esse é o termo certo, mas, ou seja, novas propostas de trabalho, cooperativismo, microempreendedorismo. Talvez você mesmo seja um freelance, talvez você faça algum trabalho autônomo e já não dependa mais de um patrão. Independente da forma de trabalho que você exerça, seja dentro de uma fábrica, seja dentro do laboratório, seja na rua, no lounge do hotel, numa cafeteria, numa rede social do conforto da sua casa, como protestantes nós devemos entender que, diferentemente da concepção que existe na sociedade de que trabalho é suplício, de que trabalho é perder a liberdade, a palavra do Senhor nos mostra que o trabalho é digno e que ele é bom e que o próprio Deus trabalhou. Você duvida? Gênesis 2, de 1 a 3, e depois o verso 15 diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Verso 15: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. A Bíblia começa falando de trabalho e de tudo que foi criado. E criar é trabalhar. O autor de Gênesis descreve a criação como a obra artesanal do próprio Deus. E na sequência ele relata que os seres humanos estão no jardim para cuidar dele. Estão no jardim para cuidar e para cultivar, ou guardar em algumas outras tradições. Ou seja, se você parar para pensar, o ser humano trabalha desde que foi criado. Mas é somente com a queda, com o pecado em Gênesis 3, que esse trabalho vem a se tornar realmente penoso e difícil. Porque agora o plantar, o cuidar seria feito com muito esforço, com suor do rosto. O homem teria que cavar ali no meio dos espinhos para tirar alguma coisa. Trabalhar pressupõe dignidade humana.
E o exercício de pensar a nossa fé e o nosso trabalho pede de nós uma postura ética na sua execução. E é isso que Colossenses vem trazer para nós. Essa é a proposta de Colossenses, aqueles que eram servos e senhores no seu tempo. Colosso era uma cidade considerada pequena, que já não estava mais no seu advento de produção, de referência nas rotas comerciais, mas que ainda tinha senhores e empregados. E o convite de Paulo aqui é para que tudo aquilo que seja feito em Cristo ou no Senhor seja feito de coração. E isso não é apenas espiritualizar as relações de trabalho, e exortar então que todo o trabalho seja feito da melhor forma possível. Eu diria mais, não é saber o porquê, o que se faz, mas por que se faz. Ou seja, quando nós olhamos aqui para a forma e a motivação do trabalho, seja ele qual for, a partir de Cristo, nós conseguimos e começamos a entender que tudo aquilo que nós fizermos é para Deus. E aí você pode pensar assim, que fazer algo para Deus é fazer só quando você está na igreja. Então eu sirvo a Deus, e aí eu gostaria de convidar você a pensar: você ouve muito, meu ministério na igreja. Você sabe o que é ministério? É serviço. A gente entende muitas vezes que o nosso ministério, a nossa vocação, o nosso serviço está apenas entre essas quatro paredes, naquilo que eu faço dentro da igreja para Deus. Se eu toco, se eu estou lá no projetor, se eu prego, se eu dou aula, se eu estou lá com as crianças. Mas Deus nos convida a pensar além disso. O nosso trabalho, seja ele remunerado dentro de um escritório, de uma fábrica, seja ele não remunerado, seja você uma dona de casa, que com certeza trabalha muito mais do que aquele que está lá 8 horas por dia picando o seu cartão, seja o que você faz, aonde você faz, que você faça para a honra e glória do Senhor. O sacerdócio universal que nós falamos, o ser sacerdote, o ministrar para a honra e glória do Senhor, ele é feito onde nós estivermos. Tudo o quanto fizermos. E pelo que fizermos, é que nós vamos ser cobrados. Ou seja nós donos do negócio, seja nós os patrões, vamos ver se a gente usou o português certo, né? Ou seja nós os empregados, diante de Deus, nós somos responsáveis por aquilo que nós recebemos. Pelos dons e pelos talentos que temos dentro e fora da casa do Senhor. Porque nós limitamos muitas vezes o nosso ministério à igreja, e o nosso ministério vai muito além da igreja. Porque eu creio que você não é igreja só aqui dentro. O Joraci disse bem, onde nós estivermos, a canção disse isso, né? Ser sal e luz. Então é lá fora que nós somos sal e luz. Partindo do pressuposto que aqui nós estamos louvando a Deus, diante do Deus que é a luz, nós não precisamos brilhar. Cristo brilha. Mas lá fora, no mundo onde ninguém o conhece, somos nós que vamos ser essas pequenas centelhas de luz. E como nós temos executado o nosso trabalho? Como tem sido as nossas relações trabalhistas? Talvez você esteja trabalhando ultimamente visando apenas o lucro pelo lucro. Eu preciso pagar minhas contas. E talvez você realmente odeie seu trabalho. E talvez você seja a pessoa mais chata do lugar do trabalho. Será que as pessoas veem Cristo em você? Talvez você deva começar a pensar também que não seja por aquilo que você faz, mas as pessoas que estão envolvidas com aquilo que você faz, seja direta ou indiretamente,
Qual é a relevância? Como você realmente, como cidadão do céu, cidadão do reino, glorifica a Deus naquilo que você faz. Se nós estivermos trabalhando apenas pela recompensa, receberemos a recompensa, com certeza. E se você não receber, você entra na justiça, o advogado garante que você receba. Mas a palavra nos diz que há um Deus nos céus, um Deus que conhece o nosso coração, que sabe as razões e os motivos. Porque algumas vezes a gente está trabalhando preguiçosamente. Só trabalha quando alguém está vendo. Um ser humano está vendo. E esquece de Deus que vê o tempo todo. Que sonda o nosso coração, que conhece o nosso coração. Então, a proposta do reino aqui é realmente pensar nas nossas relações trabalhistas, na nossa sociedade, questioná-las também, questionar quando o executar o trabalho restringe a liberdade das pessoas, porque em Cristo nós somos convidados para ser livres. Sim, né? A liberdade não é só usufruir, como eu disse, ir numa segunda-feira quando todo mundo está trabalhando, fazendo uma coisa diferente. A liberdade não é se rebelar simplesmente contra o sistema. Realmente que a gente possa olhar, entender e ver e questionar se os salários que estão sendo pagos são justos. A gente não deve ignorar isso. Nós não podemos desumanizar as pessoas. É necessário cobrar a instituição, é necessário fiscalizar, porque a gente sabe que quanto mais uma instituição cresce, menos ela olha para as pessoas. É bem verdade isso. Nós devemos realmente denunciar e se preocupar com relações de trabalho realmente injustas, opressoras. Mas não é só isso. A proposta do reino, a partir da leitura desse texto, é que sejamos nós empregados, ou sejamos nós os patrões, independente da posição que você exerça. Não importa se você está nessa relação, porque eu já sou aposentado, eu sou dona de casa, aquilo que você faz então, vamos dizer assim, é necessário ser feito como para o Senhor e não para homens. E Ele nos dará a recompensa. Somente assim é possível aplicar a justiça com discernimento, porque facilmente a nossa justiça ela é distorcida e ela ofende a Deus. Por isso o autor lembra aqui que os patrões, que há um Senhor que também está disposto a tratá-los com a mesma severidade que estes tratam os seus empregados. Existe um Senhor que olha e vê se aquele que está servindo de coração, e se aquele que está mandando tem realmente usurpado o poder. Existe um Deus no céu, seja essa pessoa cristã ou não cristã, mas vamos partir de nós que temos Cristo, nós que recebemos Cristo, seja você patrão ou empregado, seja você, o que você faz, aonde você faz, para quem você tem feito. Ou simplesmente você tem feito e já nem sabe mais por quê. Deus sonda e conhece o coração. E no Senhor, nenhum trabalho é indigno. Nenhum trabalho é indigno se nós seguirmos o padrão de Deus. Tim Keller afirma, o pastor presbiteriano, diz assim: o trabalho é parte da nossa constituição original e nossa dignidade. Também é um modo de servirmos a Deus por meio da criatividade. O trabalho forma e desenvolve cultura onde nós estamos. Como cidadãos do reino, é através das nossas atividades, daquilo que nós fazemos em forma de trabalho, que nós propagamos os valores do reino. Às vezes as pessoas não vão ler uma Bíblia, mas elas vão olhar o seu comportamento. O seu comportamento está de acordo com a sua fé? Nós temos realmente sido éticos? Nós temos propagado amor, graça, aonde nós estamos? Porque muitas vezes nós temos como calvinistas uma visão transformacionista. Agora eu falei difícil, hein?
Nós, como protestantes históricos, nós temos a ideia de transformar o mundo. Mas eu gostaria de pensar e ir além disso. Talvez não só transformar, porque a gente sabe que o mundo, a gente transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Mas mais do que isso, talvez Deus esteja te colocando no seu lugar de trabalho, na sua casa, onde você está, para ser uma presença fiel. Para que as pessoas olhem para você e saibam quem Cristo é. Talvez você nunca vá conseguir transformar aquele lugar. Porque às vezes a gente tem essa coisa de mudar, de ter uma descoberta, de fazer algo de relevante. A minha geração cresceu com isso. Ser a pessoa, ser aquela que vai trazer algo novo. Mas às vezes nós não somos. Às vezes nós somos convidados a sermos presenças fiéis de Deus no lugar onde nós estivermos. Como realmente ser um patrão e ser um empregado fiel a Deus. Para que as pessoas possam olhar e dizer, olha, se for para pensar em alguém cristão, eu lembro daquela pessoa. Porque ele era um patrão justo, não atrasava o salário, conversava, entendia. Quando eu lembro de um empregado fiel, nossa, eu lembro do fulano. Porque olha, ele não levava nenhum clipe para casa, porque ele sabia que não era dele. Então é muito sério isso. Nós precisamos realmente pensar que todas as nossas profissões, tudo aquilo que a gente faz, seja na esfera pública, seja lá fora, ou seja aqui dentro da igreja, é ministério, é serviço para Deus. Porque às vezes a gente tem a tendência a separar. A gente tem mania de criar caixinhas. A caixinha da escola, a caixinha do trabalho, a caixinha da igreja. Então, cada lugar você é uma pessoa diferente. Mas em Cristo você é uma única pessoa. Ele te salvou, Ele te remiu, Ele viveu, morreu e ressuscitou para te deixar mais alvo que a neve. É essa diferença. É isso que transforma onde nós estamos. É isso que faz com que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. Talvez algum dia elas peçam para você falar do Evangelho e contar quem é Cristo. Mas se isso não acontecer e você for alguém fiel a Cristo naquilo que você faz, com certeza Deus foi pregado. O seu testemunho pode transformar uma vida. Pode levar alguém para Deus. Não se esqueça disso. Então, não faça o seu trabalho de qualquer jeito. Não seja um patrão que exige demais, porque agora você manda, você pode, você é o chefe e vai mostrar como é que funciona. Tenha sempre o temor a Deus. Que Deus venha primeiro. Nós somos chamados a exercer influência de forma estratégica, de forma tática, através da nossa maneira de trabalhar. Muito mais de saber como, mas o porquê. Que realmente nós possamos expressar o nosso trabalho e a nossa forma de trabalho seja uma forma de evangelizar. Sejamos empregadores ou empregados. Que nós realmente possamos olhar para esse texto e lembrar que no Senhor, para o Senhor é que fazemos o que fazemos. E lembrando que nós seremos cobrados por isso. Talvez você diga, mas eu só trabalho. Você vai ser cobrado por esse só. Diante de Deus. Que realmente nós possamos, em Cristo e para Cristo, exercer o nosso trabalho com excelência, lembrando que nós o fazemos para o próprio Deus. Ele quem nos dá a capacidade de trabalhar, Ele quem nos dá a saúde, o discernimento. Por isso que a proposta dessa mensagem é lembrar que celebrar a esperança é trabalhar para glorificar o Senhor. Porque a nossa esperança não confunde. Ela está firme no nosso Deus. Que realmente nós possamos fazer tudo o que fazemos
para propagar a glória do nosso Deus. Que realmente aquilo que está debaixo do seu cuidado, que Deus deu para você cuidar, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja aqui na igreja, você possa fazer para a honra e glória do Senhor. Porque Ele nos chamou para sermos cuidadores, realmente para zelarmos de tudo aquilo que Ele nos colocou. Que nós possamos fazer com amor e zelo, de singeleza de coração, como diz algumas traduções, tudo o que fizermos para o nosso Deus. Amém? Nós vamos cantar uma música